Beleza. Beleza, tá gravando. Viu, pessoal? Cláudio é aluno nosso. Você terminou em que ano, meu Cláudio? Eu terminei no final de 2008, professor. 2008. Terminou em 2008 a graduação, aí fez mestrado, doutorado em engenharia de petróleo, terminou em engenharia química. E foi trabalhar na Baker, né, Cláudio? Aí depois... Aí fez mestrado e hoje em dia é professor da Universidade Federal do Pará. Ele e Pedro são os dois amigos. Pedro ainda vai dar uma palestra para a gente também. Pedro que é o presidente do PD Petro e Cláudio é da Comissão Científica do PD Petro. E agradecer mais uma vez, Cláudio, a sua vinda aqui para apresentar para os nossos alunos de seminário. Você foi aluno de seminário, sabe exatamente como é a disciplina. Ok? Valeu, obrigado, boa palestra. Tá certo, professor. Obrigado aí pelo convite. O professor Oswaldo também, né? É sempre um prazer estar retornando, porque realmente eu fui fruto do trabalho de vocês, né? Carrego com muito orgulho o nome do PRH da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bom, hoje eu estou trazendo uma palestra para vocês sobre elevação artificial, tá certo? É um tema que envolve bastante termodinâmica, é interessante também a engenharia envolvida nesses métodos de elevação. Geralmente eles não são muito... não é muito bem aproveitada a variedade de métodos que nós temos, né? Não é bem divulgada, eu diria. E eu vou trazer alguns métodos aqui que vocês vão achar bem curiosos, né? Mas não tem uso tão difundido. A gente acaba sempre girando em torno dos mesmos métodos. Eu também tento desmistificar uma coisa que método de elevação artificial só pode ser usado para poço não surgente. Tá certo? Então, a palestra de hoje é elevação artificial em poços de petróleo. Essa apresentação é para a disciplina de Seminário de Petróleo e Gás Natural oferecido pela UFRN. Meu nome é Cláudio Lucas, certo? Eu sou do coordenador do Laboratório de Ciência e Engenharia de Petróleo da Universidade Federal do Pará, aqui, vinculado à Faculdade de Engenharia do campus de Salinópolis. Espero em breve aí vocês tenham a oportunidade de nos visitar. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje é sistema de produção, tá certo? O conceito de sistema de produção ele é definido como um sistema que transporta o fluido desde o reservatório até a superfície para que ele sofra processamento e tratamento, tá certo? Então, desde o reservatório até ele chegar lá no separador primário, certo? Isso é chamado de sistema de produção, certo? Como vocês bem sabem aí, em engenharia química, né? Depois ele vai ter que separar água, óleo e gás, a água vai ter que ter tratamento, ela pode ser rejeitada, pode ir para descarte, o petróleo ele vai ser também tratado para que possa ir para a refinaria, tá certo? E o gás também vai para a unidade de processamento de gás natural, né? Para que possa ser separado o GLP, né? E do gás natural, e o que mais precisar aí dentro do interesse da refinaria. Então, eu estou trazendo aqui duas figurinhas para vocês que estão mostrando um ambiente onshore e um ambiente offshore, tá certo? No ambiente onshore aqui eu trouxe uma planta bem simples, vocês estão vendo aqui um método de elevação artificial, que depois eu vou trazer mais, vou detalhar um pouco mais para vocês à frente. E aqui você pode ver ao lado um separador mais básico, né? É um separador de água, óleo e gás, tá certo? Aqui por cima sai o gás. Às vezes existem separadores que só separar o líquido do gás também, existe esse tipo de separador. Ele faz essa separação, o óleo é armazenado, ele pode vir uma carreta, vir buscar aqui, ou pode ser mandado através de tubulação para uma outra unidade aí que vai recolher todo esse petróleo e depois fazer um processamento posterior. E a água também, certo? No mar, vocês vão ver isso daqui, só que, por exemplo, em cima de uma FPSO, tá certo? É um tipo de embarcação bastante utilizada no Brasil, nos campos offshore, em que os poços estão aqui, ligados nesse turret, né? As linhas que estão vindo dos poços sobem por aqui, e aqui você tem um conjunto de equipamentos, né, que fazem o processamento também, separando e tratando água, óleo e gás, tá certo? Aí o óleo ele pode ir para a terra por um oleoduto, o gás por um gasoduto,
também pode vir um navio aliviador para receber esse óleo, né? Enquanto isso, o óleo também pode ficar aqui, estocado aqui dentro do casco do navio, certo? Então, esse tipo de embarcação ela é bastante interessante porque tem esse viés, né? O gás, parte dele é queimado, tá certo? Para poder produzir eletricidade, atender a caldeiras. Você tiver algum método de elevação que utilize gás, esse gás também ele pode ser comprimido e mandado para algum poço, tá certo? Então, você tem essa flexibilidade, né? Então, cada projeto é um projeto, tá certo? Você não pode ter uma fórmula pronta, tá certo? Para cada situação. Porque vai depender das características do óleo, se você vai ter gás disponível, se você tem como mandar o gás para a terra, às vezes a distância é muito grande, não é economicamente viável, a quantidade de gás não é suficiente para poder bancar um gasoduto e por aí vai. Certo? Mas eu queria falar para vocês isso daqui. Então, detalhando um pouco mais o sistema de produção, vocês observaram aqui, eu coloquei um esquema de um poço, certo? Com completação a poço revestido. Aqui você observa o reservatório, aqui embaixo. O óleo ele entra dentro do poço através do canhoneados. Esse canhoneado é feito artificialmente, depois da parte de perfuração, você desce uma ferramenta que ela distribui jatos de energia que abre furos que atravessam o revestimento de aço, cimento e chega até a formação, certo? Então é por aqui que o óleo ele vai entrar. Na fase de completação, você vai descer uma coluna, certo? Uma coluna de produção, por onde você vai direcionar o fluxo por dentro dessa coluna de maneira segura, tá certo? Então o óleo ele sobe por aqui, certo? Dentro da coluna você tem alguns elementos de coluna que são colocados, como, por exemplo, válvulas de segurança, certo? Válvulas de segurança são bastante importantes, né? Quem viu deve ter lembrado aí aqui quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, né? E ele teve que sair, ele tocou fogo nos poços, né? Então, hoje em dia, se coloca uma válvula de segurança chamada DHSV, dá um Roll Safety Valve, que ela corta o fluxo da coluna de óleo caso tenha algum problema aqui que ele venha perder a capacidade de direcionar o fluxo. Então, se você, por exemplo, houver um choque através com uma árvore de Natal aqui embaixo, você poderia cortar o fluxo da coluna e evitar um desastre ambiental. Se fosse em terra, por exemplo, alguém atingir um poço, sair da estrada atingir um poço, que tem condições de botar óleo em cima, você também teria esse tipo de proteção. Então, esses elementos, eles também são dentro da coluna e você deve considerá-los no teu projeto, certo? O fluxo, quando ele chega aqui em cima, não é incomum a gente utilizar um choke, que é uma válvula de restrição, e aí ela é utilizada com vários intuitos. Entre alguns deles, como exemplo, por exemplo, que eu posso colocar, por exemplo, você restringir a pressão no fundo do poço, porque, como a gente sabe, o gradiente é quem comanda o fluxo, né? Então, o óleo sair do reservatório para o fundo do poço só vai acontecer se você tiver um diferencial de pressão. E dele chegar até em cima, a mesma coisa. Então, às vezes, a vazão é muito alta, você não tem capacidade de processamento, você não quer produzir muito rápido também, porque você pode prejudicar esse reservatório e favorecer, por exemplo, a produção de areia. Então, você bota essa válvula aqui em cima, essa válvula também causa uma queda de pressão e tem que ser considerado. No leito marinho, você tem a flowline, em terra também você vai ter, mas você tem a flowline, que também é um caminho por onde esse fluido vai passar, né? Depois você vai ter o riser de produção, que é aquele tubo que eu disse a vocês que estava chegando lá na FPSO. E lá em cima você tem esse processamento, certo? Puxando o lado de mecânica dos fluidos, vocês lembrarem, uma das coisas que a gente muito faz lá na equação de momento, né? É calcular a queda de pressão ao longo do escoamento, certo? A gente faz isso aqui, tá certo? Eventualmente você vai ter algumas equações especiais para alguns elementos desse de coluna, algumas coisas você só vai obter através de teste de laboratório mesmo. Mas principalmente você tem que tomar cuidado, porque a gente está falando de um fluido que é uma mistura, tá certo? Eu vou explicar isso aí mais à frente, mas basicamente o que a gente vai fazer para poder entender elevação artificial é partir da parte de cálculo de queda de pressão, tá certo? Bom, é sabido que os fluidos oriundos do reservatório são compostos de uma mistura de hidrocarbonetos, e o fluido do reservatório não é só
um composto químico e não é só hidrocarboneto, tá certo? Você tem uma mistura de hidrocarbonetos, você tem outros compostos orgânicos que não são hidrocarbonetos, tá certo? Água, basicamente a salmoura, né, da época que foi soterrada, foi produzido o petróleo. Sedimentos, tá certo? Aquelas substâncias que eu estava falando lá, orgânicas, que não são hidrocarbonetos, estão aqui, né, entre os contaminantes, com heteroátomos, tá certo? Enxofre, oxigênio, nitrogênio, compostos metálicos também, pode ter vanádio, ferro lá dentro, então tem uma infinidade de coisas. Inclusive, algumas dessas substâncias têm até atividades tensoativas, né? No fato de a molécula ela ter partes dela que favorecem essa diferença de afinidade, então ela vai agir também como tensoativo. Aqui está um exemplo para vocês de um teste, tá certo? Chamado de BSW, Basic Water and Sediments, que você consegue, é um método padronizado, tá certo? Você observa aqui a quantidade de sedimentos tendendo esse petróleo e a quantidade de água, tá certo? Então você consegue ver que realmente, a olho nu, se a água não estiver livre, você vai acreditar que aquilo ali tudo é petróleo, mas de fato ele tem água ali dentro, certo? E até uma curiosidade, né, pessoal de engenharia química aí, toma cuidado para não mandar água para a refinaria, porque não faz bem para os equipamentos não, viu? Trazendo um pouquinho aqui para a termodinâmica, pessoal, sabendo que o petróleo é uma mistura, certo? Para tratar da termodinâmica, primeiro eu vou tratar como é que essas propriedades elas variam dentro do sistema de produção. Isso aqui é genérico, tá certo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Para que o fluxo, o óleo, vá lá de baixo até a superfície, tá certo? Você tem que ter diferencial de pressão, favorecendo esse escoamento. Então, ao longo do escoamento, você vai caindo a pressão. Então, vamos ver aqui, ó. Gráfico, pressão, comprimento, distância, tá certo? Pressão do reservatório, para que o fluxo vá do reservatório até o fundo do poço, tá certo? Você vai ter que ter uma queda de pressão aqui, o fluido ele escoar, tá certo? Do fundo do poço até a árvore de Natal, você vai ter o wellhead, né? Cabeça de poço. Você também vai ter uma queda de pressão. Observe que o comportamento é diferente. Você não tem necessariamente a mesma inclinação. Quando a gente está trabalhando de fluidos não compressíveis, tá certo? O que a gente faz? A gente calcula o gradiente de pressão e multiplica pelo comprimento. Aqui a gente não vai poder fazer isso, e vocês vão ver mais à frente exatamente por quê, mas vocês verem aqui que o comportamento não ocorre de forma linear. Aqui você tem uma queda brusca, o choque, é a presença do choque, né? Porque você causa uma queda de pressão brusca em um pequeno comprimento, você tem uma queda aqui tão acentuada. E note aqui que essa inclinação, embora ela não seja linear, ela tem uma inclinação maior do que na flowline, né? Mesmo que a derivada não seja constante, mas observe aqui que ela é menos intensa. Isso aqui se deve ao seguinte, porque quando a gente fala de queda de pressão, a gente tem que levar em consideração a fricção, tá certo? O termo de fricção e o termo de elevação. Lembre que o petróleo está saindo lá de baixo e vindo para a superfície. Quem é que vai doar energia para que ele saia de um nível de energia para chegar a outro? Tá certo? Então, isso vai ter um custo. Ele está embutido aqui. Nesse caso, como a gente está falando de uma flowline, a flowline está no leito marinho. Então, basicamente, o que você está considerando aqui são efeitos de fricção. Tem um outro termo lá, que é o termo de aceleração, mas só que a gente tivesse com pressão baixa e com muito gás. Então, veja que a inclinação aqui é menor. Quando a gente sai do leito marinho e vai até a plataforma, tá certo? Novamente, você tem um efeito de queda de pressão, que aí você embute o termo de elevação novamente, né? Do leito marinho até a plataforma e a fricção, certo? Então, você está vendo aqui que está caindo a pressão. Temperatura. Então, vamos lá, temperatura. Com relação à temperatura, no fundo dentro do reservatório, você não vai ver queda de temperatura apreciável, certo? Na verdade, se considera até que é isotérmico mesmo.
Do fundo do poço até a cabeça, até a cabeça de poço, a árvore natal, você tem uma diminuição de temperatura, tá certo? Por conta do gradiente geotérmico. Normal que isso ocorra. Então, você está tendo troca térmica ali, certo? E aí a temperatura vai caindo. Quando você chega ali na árvore de Natal, você tem novamente uma queda no choque, você tem novamente uma queda de pressão. Essa queda de pressão, dependendo da quantidade de gás que você tenha, vai ter aquela questão do Joule-Thomson, tá certo? Então é normal que tenha uma queda brusca de temperatura. Se for gás e você tiver um choque muito fechado, pode chegar até formar hidratos, que são uma espécie de hidratos ou clatratos, são agregados, né, de gás natural, ou às vezes com CO2 também, que misturado com água, tá certo? Isso pode chegar a obstruir. E a queda de temperatura favorece isso. E é um problema até de garantia de escoamento, né? Dentro da flowline, o leito marinho, geralmente, as profundidades que a gente trabalha aqui no Brasil, até a partir de 400, 800 metros, você já tem 4 graus Celsius. Então, você continua resfriando o óleo, certo? Na flowline e tal. E depois você começa a subir, quando você sobe, você está subindo, chega um ponto que você começa a ir de 4 graus até 28 graus, dependendo do local, né? Então, claro, se a gente vai falando do Mar do Norte, a temperatura na superfície não vai ser essa temperatura, mas para a realidade brasileira isso cabe muito bem. Tá certo? Então vai subindo. E aí vai depender do local, quanto é que, de fato, se seu óleo era muito quente lá no fundo, pode ser que a gente tenha aqui um comportamento um pouco diferente, tá certo? E ele ainda continuar caindo. Se ele estava mais frio do que em superfície, aí você inverte a troca térmica, isso aí pode até dar uma subidinha de leve. Nós está falando aqui de mudança de temperatura, né? Vamos lá. Esse gráficozinho aqui é bem conhecido do pessoal aí da engenharia química, eu não acredito. Isso tem uma dinâmica que o pessoal também vê, né? Tecnologia do equilíbrio e tal, propriedades de fluidos, pessoal de mecânica. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um envelope de fase, tá certo? Gráfico pressão-temperatura, tá certo? Então, o que a gente observa? Quando a gente está falando de uma mistura, a curva de bolha e a curva de orvalho, ela não sobrepõe. O que eu estou querendo dizer com curva de bolha e curva de orvalho? Curva de bolha vai ser aqui, vai ser onde a gente vai representar o início do aparecimento das bolhas de gás. Então, a gente está falando de líquido para gás. Curva de orvalho, tá certo? A primeira gota de líquido. Então, eu estou falando de gás para líquido, tá certo? Desse lado aqui, a gente tem líquido. Desse lado aqui, a gente tem gás. Quem separa isso? Ponto crítico, tá certo? Pega o ponto crítico aqui, esse é aquele ponto onde a gente não consegue determinar se é líquido ou gás, na verdade é uma condição crítica, né? Supercrítica. Se você pega isso, se você está além disso daqui. Bom, essa curva aqui, se fosse uma substância pura, ela se sobrepõe, né? O que acontece, né? Quando a gente fornece calor numa substância pura, ela não muda de temperatura até que a última gota tenha passado por outro estado físico, né? Ou a bolha tenha passado todo para líquido, ou de líquido todo para gás, certo? Mas quando a gente está falando de substâncias, são misturas, a gente substância ali, uma infinidade de substâncias, a gente vai ter esse comportamento, tá certo? Então a gente vê aqui, ó, isso aqui, esse PE seria a condição de reservatório. Na condição de reservatório, se a gente estivesse falando do comportamento do óleo dentro do reservatório, aí eu acabei de falar para vocês que seria isotérmico, né? Então vai cair na pressão do reservatório, a gente está retirando o fluido, vai cair na pressão do reservatório. Se cair na pressão de reservatório, se eu tivesse aqui num reservatório subsaturado, ele vai passar a ser saturado, supersaturado, e vai entrando aqui, pode chegar até aqui embaixo, inclusive, de ser totalmente gás, né? Essas linhas aqui são chamadas linhas de qualidade, tá certo? Essas linhas internas aqui, elas representam a quantidade de líquido dentro do sistema. Então, daqui para cá, você está diminuindo a quantidade de líquido até chegar a 100% gás, tá certo? Só para vocês pegar essa ideia aí. Então, eu tenho totalmente líquido, aí começa a aparecer um pouco de gás dentro do reservatório, a mistura lá dentro do reservatório, aqui eu posso ter até, dependendo se eu chegar a essa pressão aqui, eu poderia ter totalmente gás dentro do reservatório.
Bom, aqui, esse outro comportamento que vocês estão vendo aqui, embora ele esteja linear, não deveria, é o comportamento que você vai ter dentro da tubulação. Você está levando o óleo. Se você tem um óleo no reservatório, você está levando para a superfície, ele vai sair de um estado para outro, né? Então, esse estado aqui seria o estado do óleo na superfície. Então, você pode ter 100% óleo no reservatório e chegar na superfície uma fração daquele óleo. Tá certo? É comum isso daí. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu acabei de falar para vocês que dentro da coluna cai pressão, cai temperatura. Certo? Então, isso quer dizer que, mesmo que eu tivesse 100% óleo lá dentro do reservatório, se eu tivesse acima da pressão de bolha, tá certo? Eu ia ter somente óleo e, conforme a pressão e a temperatura fosse caindo, eu ia mudando os estados termodinâmicos, né? Parte dessas substâncias que estavam lá no estado líquido pode passar para estado gasoso, né? Vai mudando aqui, ó, começa a aparecer gás. Aqui nesse caso aqui, liberou bastante gás, e o gás que já tinha sido liberado por conta da diminuição da temperatura, da diminuição da pressão, não pelo aumento da diminuição da temperatura, porque iria favorecer a redução do volume. Mas o fato de você estar baixando a pressão, esse volume também vai se expandir. Certo? E aí, como é que eu faço aquele cálculo lá de queda de pressão que eu falei para vocês, que lá quando era uma substância incompressível, a gente gosta de considerar incompressível, né, a água, eu não posso simplesmente chegar e multiplicar o comprimento do poço, só considerar os diâmetros, calcular o número de Reynolds, aquele negócio, e multiplicar pelo comprimento, porque cada ponta desses aqui tem um estado diferente. O ideal é que eu fizesse esse cálculozinho a cada milímetro, para ter uma exatidão boa, certo? Então, o que de fato a gente tem durante o escoamento é um escoamento multifásico. Por isso que a gente não vai ter, como não é a tendência a ter aquele comportamento linear. É a principal razão, na verdade. Agora, observe o seguinte, certo? A questão da pressão de bolha. A partir do momento que você atinge a pressão de bolha, que pode acontecer dentro do reservatório, se o reservatório já tiver uma pressão baixa, se ele for naturalmente com a pressão baixa, ele já tiver produzido um tempo suficiente para ter uma pressão baixa, você já pode ter a pressão de bolha dentro do reservatório, e aí você já tem fluxo multifásico dentro do reservatório. Nesse caso aqui não foi o que eu estou mostrando para vocês, mas a pressão de bolha está começando aqui nesse ponto aqui desse poço genérico, mas poderia ser diretamente dentro do reservatório. Basta que você tenha condição tal que, por exemplo, esse PE estivesse aqui dentro. Próxima coisa que eu quero trazer para vocês, daquilo ali, da queda de pressão, trazer para cá, para um negócio chamado IPR. Tá certo? Eu falei ali como é que é o fluido, falei que ele sofre com as propriedades, os parâmetros termodinâmicos. Agora eu vou falar para vocês o seguinte, sobre IPR. Quem é que vê a CIPR? Tá certo? Existe uma disputa, né, entre o reservatório e a linha que vai desde o fundo do poço até a superfície. Qual é essa disputa? Idealmente, para que eu tivesse o máximo de produção para dentro do reservatório, de dentro do reservatório, na verdade, para dentro do poço, você teria que ter o gradiente máximo, você teria que ter a pressão zero dentro do poço. Aí você ia produzir o máximo. Você tem uma pressão lá, sei lá, 5.000 PSI, 12.000 PSI contra zero. Você ia produzir bastante. Só que você precisa ter pressão no fundo do poço para fazer esse petróleo ir até a superfície. Então é meio que uma disputa entre os dois lados. Certo? Então, para poder trabalhar dessa forma, o que é feito? Durante a fase lá de teste de poços, um dos testes que ele faz é o teste de vazão, certo? Em que ele mede a pressão no fundo do poço em relação à vazão que está sendo produzida, certo? Como isso, você precisa estabilizar o fluxo, né? Porque aí você vai ter uma parte ali que é transiente, como você precisa estabilizar o fluxo, você não vai fazer muitos pontos.
pelo menos nos testes comuns que são feitos em postos, geralmente em postos exploratórios, né? É feito dessa forma. Mas se você tiver como fazer um teste de longa duração, que é você botar o posto para produzir durante algum tempo, você pode, de vez em quando, dar uma variada e conseguir mais pontos. Mas vamos supor que você só conseguiu 2, 3 pontos. Teste de poço é caro, viu, pessoal? Então, o que ele faz? Ele pega produção de óleo, pressão no fundo do poço. Tá certo? Vazão de óleo em condições de superfície, tá certo? Que é como a gente consegue medir produção. Aí você faz esse gráficozinho. Essa relação para várias vazões, várias pressões, ela tende a ser linear se você está abaixo da pressão de bolha. Tá certo? E aí você tem um modelinho aqui, tá certo? Em que quando você tem a vazão zero, certo? A pressão do fundo do poço é igual à pressão do reservatório. Faz sentido, né? Quando você tem a pressão, a vazão zero, você está produzindo... Na verdade, quando você está com a pressão, a pressão do fundo do poço é o máximo, né? Desculpa, o mínimo, que é zero, você vai ter a vazão máxima, que é chamada aqui de AOF, Absolute Open Flow. Tá certo? Vai ser a produção máxima. Então, a equação é linear, tranquilo. Se você tiver 2, 3 pontos, não há problema. Tá certo? Você já sabe que é linear, então você ali ajusta. Se você está abaixo da pressão de bolha, certo? Existem alguns modelos. O principal, mais conhecido é o Vogel. Ele não é linear, tá certo? É uma equação, se estou enganada, quadrática. Certo? Tem alguns outros autores, mas isso aqui não vai ser linear. Tá certo? Se você, dependendo da pressão, ficar aqui no meio, se a pressão de bolha ficar aqui no meio, pode ser que seja melhor você representar parte desse trecho como linear e outra parte como não linear. Aí você vai ter um modelo híbrido. Certo? Básica, então, resumindo aqui, ó, o que você tem é pressão no fundo do poço em função de vazão e produção. Para várias vazões, desde a máxima do poço hipotética até zero. Certo? Que seria a própria pressão, que seria na vazão zero, seria a própria pressão estática. Observe aqui eu estou trazendo um outro gráfico aqui, que é o comportamento de IP, você em relação à pressão de reservatório à pressão de bolha. Tá certo? Então, pressão de reservatório dividido por pressão de bolha dá 0,95. Se você observar, cada vez mais vai ficando mais não linear. Tá certo? Eu falei de reservatório, agora eu vou falar de coluna. Quando eu trago aqui coluna, tá certo? Coluna ou o restante do sistema de produção, tá certo? Entenda-se dessa forma, porque todo mundo vai estar englobado. Eu falei para vocês lá que dentro do sistema você vai ter variação de pressão e temperatura. Se você tem frações diferentes de gás em relação ao líquido, vazões de gás diferentes em relação ao líquido e o gás, você pode ter vazões diferentes, pode ter frações diferentes, né? Você vai ter formas diferentes de calcular, não só formas diferentes de calcular, isso é uma consequência. Você vai ter um fator, você vai ter uma queda de pressão diferente para cada local, certo? Um gradiente de pressão e vai ser calculado de forma diferente. Então, você vê aqui para anular, ó, ele é muito mais linear, a inclinação. A inclinação, na verdade, a derivada é muito mais constante do que aqui, ao longo desse trecho. Tá certo? O que acontece? Escoamento multifásico, ele tem algumas nuances no que diz respeito
a como fazer seus cálculos. É um tipo de cálculo complexo, né, na verdade. Você tem os chamados padrões de escoamento, certo? E também tem a questão do escorregamento. Quando você tem um gás e um líquido, certo? O líquido, por ser mais denso, ele tende a ir para o fundo. O gás, por ser menos denso, ele tende a se acelerar em relação ao líquido, porque ele não quer ficar abaixo do líquido. Então, isso dá um efeito de diferença de velocidade que a gente chama de escorregamento. Tá certo? Então, se você pegar esse escoamento, tá certo? E colocar várias diferenças, fluidos diferentes, vazões diferentes, frações diferentes, você vai ter você vai observar, se você fizer esse tipo de estudo, diferentes padrões de fluxo, tá certo? Esse aqui é um mapa, tá certo? Que mostra, por exemplo, o fluxo volumétrico de líquido e aqui o fluxo volumétrico de gás, um em cada eixo, né? E você, dependendo das proporções, você está observando comportamento, dependendo dessas relações, você está observando comportamento diferente. Então, por exemplo, aqui você tem um escoamento de tipo bolha, se você tiver nessa fração. Se você tiver nessa fração aqui, você vai ter um do tipo caótico, o slug. Aqui fluxo modulado, aqui fluxo anular, aqui fluxo disperso. Alguns desses padrões aí, como disperso, anular, você pode estudar como se fosse um fluxo monofásico, que não vai dar muita diferença, mas os outros dão muita diferença sim, tá certo? Com relação na direção, eu falei para a vertical, em relação à horizontal, você também ocorre isso, tá certo? Esses padrões, mas eles não são necessariamente os mesmos tipos de padrões que ocorrem para vertical, certo? Então, você tem aqui, por exemplo, ondulado, estratificado, fluxo em plug, e fluxo de bolha, slug, anular, disperso, tá certo? E você tem desses mapas aqui. A modelagem, você pode fazer de algumas maneiras, tá certo? Você pode, uma consideração primeira que foi feita na história, foi tentar calcular a propriedade, usar a equação para fluxo monofásico, certo? Só que aí, por exemplo, densidade vai ser uma média do gás e do líquido. Viscosidade vai ser uma média do gás e do líquido. E não necessariamente é simplesmente multiplicar a fração de cada um deles e somar, tá certo? Isso aí são feitos estudos e ver a melhor maneira de ajustar isso. Existem outros tipos de modelos que eles trabalham as equações de cada fase e fazem um acoplamento entre elas para fazer o estudo. Por exemplo, eu posso estudar a equação de momento simplesmente considerando o gás passando dentro da tubulação só na parte que cabe ao gás. Posso fazer isso só para o líquido. Mas algumas coisas têm que ser verdade e têm que ser atendidas. Por exemplo, a pressão naquele trecho da tubulação tem que ser o mesmo. Não importa se é na fase líquido ou fase gás. Então, você pode fazer esse tipo de estudos, usar equações, para também fazer esse estudo. Certo? Agora, a gente ainda esbarra, né? No modelamento, a gente ainda esbarra muito na questão de equações de fechamento, como, por exemplo, fator de fricção. O fator de fricção de Moody, por exemplo, ele é obtido de forma experimental, é uma equação fenomenológica. Então, a gente acaba ficando dependente de algumas coisas aí ao longo do trecho. Então, da mesma forma que a gente faz, se a gente calcula a queda de pressão, certo? Da mesma forma que lá a gente tem um comportamento do líquido, da pressão em função da vazão, a gente também tem aqui para a curva de OPR, ou Outflow Performance Relationship, tá certo? A gente também tem esse comportamento. Ele tem um design diferente, certo? Vai depender do tipo de fluido que você está trabalhando, mas aí você também tem uma curva equivalente, tá certo? Então, se você sabe a queda de pressão em várias vazões, você calcula para várias vazões, faz esses cálculos para várias vazões, você plota um gráfico e você sabe a OPR, que é qual vai ser o comportamento daquele sistema diante de uma determinada vazão. Eu quero dizer isso. Se eu cruzo as duas, tá certo? Aí a gente tem a chamada técnica de análise nodal, certo? Ela é técnica que é uma técnica realizada, a técnica que é realizado o balanço entre as pressões requeridas e as pressões disponíveis em um poço, visando o projeto otimizado do sistema de produção, tá certo? Então, aqui eu tenho a curva de IPR,
E aqui é a curva de OPR. Aqui eu junto, fazendo um trocadilho, aqui eu junto a fome com a vontade de comer. Tá certo? Isso aqui é quanto o reservatório pode me dar, isso aqui é quanto eu preciso para produzir o óleo. Se em algum ponto eles se cruzam, eu tenho surgência. Tá certo? Vai ser chamado ponto de operação. Tá certo? Agora, por que eu chamo de análise nodal? Nó, tá certo? É o ponto que separa duas seções. Então, meu nó pode... Eu venho falando para vocês hoje sobre fundo do poço, entre reservatório, fundo de poço até a superfície. Então, meu nó é no fundo do poço. É onde divide as seções. Tá certo? Mas eu não sou obrigado a colocar no fundo do poço. Eu posso colocar, por exemplo, na cabeça do poço. Deixar de colocar no fundo e colocar na cabeça do poço. Então, essa IPR, ela passa a ser curva de pressão disponível e ela engloba a pressão até a cabeça de poço e a curva de pressão requerida vai da cabeça de poço até a superfície. Então, eu posso trocar as posições. E a solução é a mesma, tá certo? O ponto de operação, a vazão de operação vai ser sempre a mesma, tá certo? Não muda pelo fato de você estar mudando a posição do nó. Agora, tem algumas vantagens. Permite, por exemplo, você localizar alguns gargalos dentro do seu sistema de produção. Assim, será que o choque, eu estou com dificuldade de levar o petróleo até a superfície, será que meu choque é quem está atrapalhando? Será que é a minha DHSV que está atrapalhando? Porque a DHSV, ela também causa perda de carga dentro do sistema. E pode ser necessário, pode ser que ela baixe a vazão de produção do seu sistema. Então, pode ser necessário você trocar ela para um outro modelo, certo? Pode ser necessário você pedir autorização a algum órgão ambiental, a ANP, para não usar a DHSV, porque o risco é muito baixo de haver colisão com o poço. Certo? Então, você pode fazer isso. Que é justamente aquela explicação que eu dei para vocês agora há pouco, né? Mostrando onde é que é a seção de disponível e aqui a requerida, né? Agora, assim, o que vem ser poço surgente ou não surgente? Poço surgente. Você tem que ter um ponto de operação. Essa curva tem que se cruzar em algum ponto, certo? Agora, vamos notar uma coisa. Coisas que ocorrem com poços ao longo da sua produção. Aumentar a quantidade... É um exemplo. Aumentar a quantidade de água, certo? E cair a pressão do reservatório. Coisa que ocorre ao longo da produção, né? A quantidade de água, se ela aumenta dentro do sistema, a quantidade de água, como a água ela tem uma densidade maior do que a do óleo, você vai ter um termo de elevação mais alto. Então, sua curva de pressão requerida, OPR, ela vai aumentando, ela vai subindo. Observe que quando ela sobe, a vazão vai caindo aqui embaixo. Por outro lado, o seu IPR também cai, porque a pressão do reservatório, que é essa pressão aqui, ela cai, ó. Então, eventualmente, essas curvas elas vão parar de se cruzar. Quando elas param de se cruzar, você deixa de ter um poço tecnicamente surgente. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço para continuar produzindo? Aí eu entro com método de elevação artificial. Tá certo? Para poder suprir aquela energia necessária para que essas curvas voltem a se cruzar. Volta a se cruzar em algum ponto interessante, né? Não é produzir um barril por dia que vai pagar as contas, né? Você vai adequar o teu sistema de elevação de acordo com o que o poço pode dar e o que o sistema de elevação está ajustado, e você vai saber qual é a vazão que você pode produzir. Aqui está mostrando como é que é o gradiente de pressão entre um poço não surgente. Aqui é a curva de IPR. E aqui é o gradiente estático, pressão hidrostática do fluido dentro do poço. Então, o óleo que está dentro do poço, ele já produz uma hidrostática suficiente para impedir que mais óleo saia do reservatório e entre dentro do poço. Há um equilíbrio. E você não consegue levar o petróleo até a superfície. Tá? Então, se olhar lá dentro do poço, ninguém vai botar a cabeça lá dentro, mas se olhar, você vai ver que ia ter um nível lá de óleo dentro do poço, um poço lá não surgente.
Mas se eu entro com método de elevação artificial, tá certo? E aí eu posiciono em algum ponto do poço, eu adiciono energia suficiente para poder ele ter energia. Eu adiciono uma energia para ele ter energia até a superfície, para chegar até a superfície. E por outro lado, como eu estou removendo o fluido, certo? No fundo do poço a pressão vai cair e você volta a ter fluxo. Tá certo? E dentro do reservatório, olha aqui, ó. Antes a pressão estava aqui. Quando você botou o método de elevação, ela se deslocou, tá certo? Para cá. E aí você passa a ter uma vazão de produção. Não pode ser isso aqui, porque senão a vazão seria zero, né? Não faz sentido o fundo do poço ter a pressão igual, você está com uma bomba e você tem uma pressão igual no fundo do poço. A diferença entre essa pressão de fluxo no fundo do poço e a do reservatório é que a gente chama de drawdown. Vocês verem essa expressão por aí. Ô, Cláudio, usa o teu mouse para indicar, porque assim ajuda a explicação. Ah, tá certo, pessoal. Tá aqui, ó. O drawdown que eu tô falando para vocês, tá certo? Então, essa curva de P continua sendo a mesma, só que a pressão aqui no fundo do poço caiu. Como você tem uma pressão que é diferente da pressão estática do reservatório, você passa a ter uma vazão. Tá dando para ver aí, professor? Então, aumenta um pouco o pointer para ficar mais claro, porque é Oswaldo. Aumenta um pouco o pointer para ficar mais claro, para a gente conseguir ver aqui no slide. Está toda a turma, a sala cheia aqui, está todo mundo vendo. Tenta aumentar um pouco o esse vermelhinho dá para ver? Oi? Esse vermelhinho aqui dá para ver? Aumenta um pouco. Não vendo nada, não. Vermelho, não. Não. Aumenta um pouco mais. Só foi infravermelho. Agora dá para ver? Onde você está? Tenta aumentar, se possível. É só aumentar o tamanho. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Eu só não estou sabendo como aumentar esse negócio, não. Você está no PowerPoint? É. Você está no PowerPoint, você pode botar no PowerPoint, você pode mexer. Mas tudo bem, deixa só o vermelho, então. O vermelho estava melhor para ver. É que está difícil de acompanhar. Nas opções do PowerPoint. Você está no PowerPoint? Eu estou olhando aqui embaixo. Então, no PowerPoint tem opções de pointer. Tem a única opção é o apontador laser, que ele já tinha colocado. Isso. Tem o apontador laser, obrigado. Ele é? É. Não veio hoje para a aula e ficou dando pitaco de novo. O laser está aqui. Ah, pronto, é esse mesmo. Pronto. Foi esse. Então, valeu. Só retomando aqui. Vai lá. Nesse caso, eu estava falando para você, né, quando a gente tem um poço não é surgente, a própria aerostática é suficiente para atingir a pressão estática do reservatório. E aí você não tem fluxo. Certo? Quando a gente adiciona um método de elevação artificial, como por exemplo uma bomba, tá certo? Você adiciona energia ao sistema tal qual que você faça porque o fluido chegue à superfície. E a pressão no fundo do poço acaba caindo por conta disso. Quando ela cai, você vai ter uma diferença de pressão entre a pressão do reservatório e a pressão no fundo do poço, que é o drawdown, que é justamente o gradiente que vai fazer ocorrer a realimentação do fluido ao poço. Tá certo? Se observar aqui o gráfico aqui embaixo, ó, que é o gráfico de PR, né? Você tem aqui uma pressão que é diferente da pressão original do reservatório e ela gera uma vazão, que é justamente o que a gente precisa.
quero uma vazão maior, tá certo? Você pode entrar com uma bomba mais potente aqui, reduzir mais esse drawdown e você atingir outra vazão aqui. E ao atingir essa vazão aqui, você pode chegar aqui uma vazão maior, porque aqui aumenta daqui para cá. Tá certo? Agora, elevação artificial só é necessário para poços não surgentes? Não é verdade, tá certo, pessoal? A gente pode entrar com meta-elevação artificial em poços surgentes para aumentar a produção. A gente sabe que poços, especialmente poços offshore, tá certo? Para que ele seja viável economicamente, ele tem que ter uma produção muito alta. Para vocês terem ideia, tem poços no pré-sal que produzem mais do que todos os 6.000 poços onshore juntos. Mas tem poços que não atingem essa vazão, ou vazões próximas disso, nessa escala, sem meta-elevação. Tá certo? Então, você pode entrar com meta-elevação e vai fazer da seguinte maneira. Imagine aqui, ó, você tem essa curva de IPR, essa primeira aqui, ó, essa curva de IPR aqui. Eu espero que vocês estejam vendo aí com o pointer, que está entre o 2 e o 3. Essa primeira curva aqui de OPR, aí vocês estão vendo, deve estar vindo aqui em cima, tá? TPC ou VLP, que são outros nomes para falar de OPR. Vertical Lift Performance ou Tubing Performance Curve. Então, aqui, se você mudar essa curva para baixo, se você deslocar essa curva aqui para baixo, o que você tem aqui? Ó? Uma vazão maior. Então, entrar com meta-elevação artificial faz a curva de OPR se deslocar para baixo, e ao deslocar para baixo, você tem uma vazão maior de produção. Aí você vai fazer as contas. O meta-elevação artificial também não é de graça. Não vale a pena? Tá com meta-elevação artificial? Pode valer a pena para você ter uma produção viável. Agora sim, essa outra linha que vocês estão vendo aqui, ó, ao longo do tempo a pressão vai cair. Então, é normal também que você tenha a pressão ela caia ao longo do tempo. Tá certo? Então, você pode entrar com meta-elevação artificial, seja para poços surgentes ou não surgentes. Logicamente, tem métodos de elevação artificial que não são empregados para poços surgentes. Só vai ser empregado para poços não surgentes. Mas a elevação artificial ela pode ser aplicada para os dois. Só eu acho que eu vou levar mais um pouquinho de tempo. Mas eu vou tentar ser rápido aqui. Então, assim, elevação artificial em poços surgentes. Nós temos alguns métodos de elevação. Eles podem estar agrupados de algumas maneiras. Essa aqui é uma forma de fazer esse agrupamento. Bombeamento. Você tem bombeamento centrífugo, que é o famoso BCS. Bombeio por cavidades progressivas, famoso BCP, tem bastante no Rio Grande do Norte. Bombeamento alternativo, ou com bomba alternativa, bombeio mecânico. Esse daqui, indiscutivelmente, é o método mais utilizado onshore, e tem bastante no Rio Grande do Norte. Hidráulica. Nós temos bombeio hidráulico a jato e bombeio hidráulico a pistão. São dois métodos menos utilizados, mas são bastante interessantes do ponto de vista de desenvolvimento. E ele adiciona energia através de uma bomba. Certo? Eu converto energia mecânica, energia elétrica, vou colocando, uso para movimentar uma bomba que vai bombear esses fluidos. Temos os métodos pneumáticos, que funcionam de forma contínua e intermitente. Método contínuo, gas lift, contínuo, bastante, o principal componente, na verdade, do BCS. Métodos intermitentes, nós temos os gas lift intermitente, que é uma versão do contínuo, só que ele é aplicado de forma intermitente. Temos o plunger lift, que não é muito utilizado, mas é bem interessante. E nós temos o pig lift, que foi até desenvolvido pro brasileiro. Certo? Nesse caso, eles basicamente trabalham em cima da redução do termo de elevação para poder fazer o fluido ser elevado.
Imagine que eu pudesse reduzir a densidade desse fluido aqui, ó. Esse fluido que está aqui dentro, dessa hidrostática. Então, meu poço, meu reservatório teria pressão suficiente para levar o fluido até a superfície. Então, eu poderia, por exemplo, misturar um gás com esse óleo aí e fazer o fardo ficar mais leve para ele levar até a superfície. A ideia seria essa. O primeiro método que eu vou apresentar para vocês aqui é o BCS. O BCS é um método de elevação em que a energia de pressão é adicionada ao fluido por uma bomba centrífuga de múltiplos estágios. Então, uma bomba centrífuga de múltiplos estágios. Aquela bomba que a gente tem na casa da gente é de um estágio único, aqui a gente tem vários. Pode chegar a 200 estágios. Está lá no fundo do poço. Essa bomba fica no fundo do poço. A bomba ela está acoplada através de um eixo a um motor elétrico que também está no fundo do poço e recebe energia através de cabos elétricos. Tá certo? Recebe energia através de cabos elétricos. Tá certo? Então, a gente tem o trabalho de levar a eletricidade lá para o fundo do poço. Nós temos um motor. Esse motor ele vai movimentar a bomba. Existem outros equipamentos que nós utilizamos em conjunto, como, por exemplo, o separador de gás, tá certo? Porque o gás ele é prejudicial a esse tipo de bomba, então a gente pode entrar com o separador de gás para fazer essa separação. Se não for gás suficiente para separar, a gente também pode usar um misturador de gás, para que aquele gás ele fique disperso e passe por dentro da bomba de forma mais tranquila, tá certo? E aqui a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas nesse método. A gente precisa resfriar o motor, e quem faz o resfriamento do motor é o próprio fluido da formação. Então, a gente entra, a gente tem que calcular a velocidade, a transferência de calor aí do fluido em frente ao motor, de forma que o motor não atinja uma temperatura muito alta e venha queimar. Aliás, o próprio motor ele é responsável por 40% das falhas nesse tipo de sistema, certo? O motor elétrico que fica aqui embaixo. Para evitar esse tipo de falha, a gente tem um equipamento aqui que fica no meio, e fica entre um e outro, que a gente chama de protetor, tá certo? É um sistema que ele permite a equalização de pressão, dilatação de fluidos, mas ele não permite a passagem direta do fluido da formação para dentro do motor, de forma a evitar a queima, né? Eu trouxe um videozinho aqui para vocês, eu não sei se a internet vai ser suficiente, mas vamos tentar aqui para mostrar, né? Não se preocupe que o videozinho é curto, certo? Então, a eletricidade chega até a superfície, até lá embaixo. Tem outra coisa interessante que é importante se preocupar, que existe perda de energia ao longo da passagem pelos cabos. Então, você tem que colocar um excesso em superfície para que chegue lá. Então, a gente tem um motor, o protetor, a admissão da bomba, a própria bomba, né? É um motor elétrico, um motor trifásico. Ele gira em torno de 3.400 a 3.800 RPM. O fluido passa em frente ao motor para resfriar e depois ele entra dentro do separador de gás. O gás é jogado e o líquido vai por dentro da bomba de múltiplos estágios. Em cada estágio você tem um acréscimo de pressão, então é proporcional. Quanto mais pressão você precisar, mais estágios você vai colocar. Obviamente o motor elétrico tem que suportar tudo isso, né? Aplicações. Vazões de 50 a 5 mil metros cúbicos por dia. Trabalho com qualquer BSW, então quantidade de água de 0 a 100%. Poços terrestres a marítimo, você tem essa possibilidade porque o motor fica instalado lá embaixo, né? Então você pode usar em sistemas offshore. Só tomando cuidado com o tipo de protetor que utiliza, porque tem protetores que são do tipo labirinto, que eles têm uma facilidade maior de
e dá problemas em poços que têm uma inclinação. Poços de média profundidade, principalmente por conta do fio, porque você tem perda de tensão ao longo do sistema, então você acaba tendo muita perda, acaba não valendo muito a pena. Poços direcionais, como eu falei para vocês, só tomar cuidado com aquela questão. Óleos de alta, baixa viscosidade, só não exagerando na viscosidade também, tá certo? Apesar de que é o seguinte, pessoal, tem um campo aqui no Brasil, Atlanta, operado pela Enalta, que eles estão utilizando uma bomba, o sistema BCS lá. E o óleo é extremamente viscoso, tem uma densidade API em torno de 13, 12. E eles utilizam lá, não que ele tenha muita eficiência na elevação, mas o próprio cisalhamento desse sistema faz com que aqueça o fluido. A eficiência pode não ser alta no escoamento, mas pelo fato dele aquecer o fluido é interessante, porque ele acaba ajudando no escoamento como um todo. Áreas urbanas é interessante, porque você não é um sistema muito barulhento, o motor está lá embaixo. Zonas ambientalmente sensíveis também, né? Porque você pode ocorrer em acidentes, o próprio barulho também. Poços marítimos com óleo viscoso com linha de surgência longa, então você pode entrar com meta-elevação desse para poder suprir essa pressão. Inclusive, você pode instalar essas bombas do leito marinho, não necessariamente no fundo do poço. Existem alguns sistemas hoje que eles botam essas bombas centrífugas no fundo do mar, no leito marinho. O custo inicial é alto em relação a outros métodos, cerca de $200 mil. É limitada a média profundidade. Isso é ruim quando você quer trabalhar com profundidades maiores, né? Você requer fornecimento estável e seguro de energia. O desempenho dele é afetado pela quantidade de gás, então, se você tiver com bastante gás, é interessante você entrar com outros métodos ou entrar com esses separadores, misturadores de gás. A viscosidade afeta o desempenho dele, né, como falei lá no caso da Enalta, e a manutenção dela é cara, porque você precisa sacar todo o sistema para dar manutenção, e não é um sistema... Hoje está mais tranquilo, mas já foi um sistema que dava muito problema, certo? E a vida útil dele vai ser afetado pela quantidade de areia que você tem misturado ao óleo, né, porque você tem a questão da abrasão e também formação de incrustações. O sistema BCP é um método, é um outro tipo de método, tá certo? Que utiliza uma bomba, só que a bomba aqui é diferente. Tá certo? O BCP é um método de elevação em que utiliza uma bomba de fundo do tipo helicoidal, tá certo? Em que as cavidades são seladas e sequenciadas e formadas durante a rotação do eixo, aumentando a pressão a cada cavidade. Então, você tem um conjunto rotor-estator, tá certo? O rotor, ele tem um formato helicoidal e quando você gira, você vai formando cavidades que você vai succionando o fluido de baixo e levando para cima. Tá certo? A rotação ela é transmitida por um conjunto de haste que vai do fundo do poço até a superfície. Tá certo? Qual é a grande questão aqui? Torque. Tá certo? Você precisa... Quando você tem alta rotação, você tem baixo... Quando você tem alta rotação, você tem baixo torque. Quando você tem baixo torque... Quando você tem baixa rotação, você tem alto torque. Elas são inversamente proporcionais. Então, você precisa, em superfície, ter um motor que tem uma rotação e ele vai transmitir essa rotação para essa haste. Você tem um conjunto aqui redutor da velocidade de rotação e que você aumenta o torque para poder fazer esse sistema funcionar. Ele não funciona em alta velocidade, ao contrário do BCS. Hoje já... E aí isso aqui dificulta você utilizar sistemas offshore, né? Mas, assim, já tem gente que desenvolveu sistemas em que o motor ele fica no leito marinho. Aí você vai ter uma caixa redutora antes de chegar na bomba, tá certo? Mas nesse caso aqui você tem haste, é o que é o método mais utilizado. E aí ele é um método utilizado aqui no Brasil, especialmente em ambiente onshore, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo.
Aí vocês podem observar a bomba. Nesse caso aqui, a aplicação deles são para vazões menores, é 500 metros cúbicos por dia. Óleos de baixa e altas concentrações de areia. Você vê que ele já tem menos problema com areia do que o BCS, né? Óleos de baixa, alto BSW. Óleos de alta viscosidade. A aplicação deles é um poço terrestre, com aquela observação que eu falei para vocês. Poço de até média profundidade também, por conta da questão das hastes. Poços verticais ou levemente desviados, né? Porque a questão da haste, né? Você está tirando uma haste dentro da coluna, você trabalhar com um sistema que fosse um poço muito desviado, você teria problemas ali da haste trabalhando dentro da coluna e com abrasão, né? A gente temos também limitação de temperatura, uma observação importante, porque como a gente tem um elastômero, o estator, né, é feito com elastômero. Então, temperatura é algo que você tem que se preocupar, tá certo? A temperatura do poço. Teor de aromáticos, H2S, são coisas que você tem que preocupar. Embora você possa usar materiais mais nobres, né? Mas são coisas que você tem que se preocupar. O desempenho é afetado pela presença de gás. Se você tiver mais de 80%, você não consegue bombear. Não pode trabalhar seco, então você tem que casar a vazão dele para que o óleo sempre tenha óleo dentro do poço. Então você não pode ser mais rápido, o bombeio não pode ser mais rápido do que a capacidade do poço de abastecer o poço. A capacidade do reservatório de abastecer o poço, na verdade. Bombeio mecânico é um outro método bastante utilizado, certo? É a principal opção em ambiente onshore. Nesse caso, o método ele utiliza uma bomba de fundo tipo alternativa ligada a uma coluna de hastes. Também usa hastes, assim como o BCP. A bomba é preenchida no momento ascendente e esvaziada no movimento descendente, elevando o fluido a cada ciclo. Tá? Então, ela faz aquele movimento assim para baixo, assim para baixo, e de grão em grão a galinha enche o papo e vai bombeando. A coluna de haste, a qual está ligada à parte móvel da bomba, fica ligada em superfície a um sistema que transforma a rotação de um motor em movimento alternativo. Então, a unidade de bombeio faz isso, né? Você tem um motor geralmente elétrico, de alta rotação. Você tem uma caixa redutora que vai reduzir o número de revoluções, certo? E vai aumentar o torque. Aí ele gira esse sistema aqui. Ao ele girar aqui, você tem um conjunto de biela, manivela, né? Que você vai fazer isso daqui subir e descer. Tem cabos de aço que estão presos aqui nessa haste, vai subir e descer. Importante observar que você tem os contrapesos aqui. Esses contrapesos fazem o seguinte: quando você está descendo, o fluido que está dentro da coluna auxilia você a descer. Mas quando está subindo, atrapalha. E aí o motor trabalhando nesse ciclo desorganizado vai ter uma vida útil menor. Então é melhor que você tenha os contrapesos, ele trabalhe sempre com esforço. Para que ele tenha a vida, embora seja um trabalho inútil, né? Uma parte da energia é jogada de forma inútil, ele serve para aumentar a vida útil do motor. Eu vou mostrar um videozinho também para vocês. De inglês, rod lift. A observação também, vocês podem ver aqui esses números que talvez divirjam um pouco do que eu estou falando, mas aí é porque tem modelos específicos, né, que podem superar. A unidade de bombeio ela pode ser diferente também, viu, pessoal? Esse aí é conhecido como Hydralift. Tem uma bomba, uma camisa, uma bomba mais comprida. Que é um sistema
hidráulico, para bombeio com haste. Mas lá embaixo, basicamente, a mesma coisa. Sabe que quando ela sobe, o fluido sai do poço e entra na coluna. Quando ela desce, essa esfera desce e a outra sobe e o fluido consegue ir para a câmara de cima. Nesse movimento alternativo, você vai levando o fluido. Vazões, você pode controlar a vazão de acordo com a velocidade, né? Você pode ir de 0 a 300, são aquelas bombas lá que são mais compridas, né? Se presta bastante ao cenário que a gente tem no Rio Grande do Norte, que são acumulações marginais de petróleo. Né? Então, porque você não conseguiria usar, por exemplo, um BCS numa situação dessa, porque ele é um método que aceita vazões altas. Mas tem problema, esse método ele é aplicado para cenário de baixa concentração de areia, óleos de baixa viscosidade, são poços terrestres, que você pode fazer. Poços até média profundidade por questão da haste. Poços verticais são beneficiados pela mesma razão lá do BCP, né? Requer fornecimento estável de energia, é afetado pela quantidade de gás, certo? A vida útil dele é afetada pela presença de gás corrosivo como H2S. E você precisa de estanqueidade naquelas esferas, né? Da válvula de pé e de passeio, ou válvula de fundo e de passeio. Você precisa de estanqueidade ali. Então, se você acaba tendo um processo corrosivo, ou seja uma corrosão química ou uma corrosão física por abrasão, né? Você pode ter esse tipo de problema. Não funciona muito bem para óleos viscosos, né? Porque você precisa encher a câmara durante o processo. Temos também o bombeio hidráulico a jato. É um método bastante interessante. Aí tem empresta aí uma análise boa aí com relação à engenharia química. Então, o bombeio hidráulico a jato, o BHJ, é um método de elevação que faz uso do fluido motriz para gerar uma zona de baixa pressão através de um injetor. Então, a gente utiliza um injetor para fazer a elevação no fundo do poço e ele vai arrastar esse fluido do reservatório até a superfície, onde devem ser separados e reciclados. Certo? Então, por exemplo, eu posso injetar água, certo? Essa água vai passar por um injetor, vai criar uma zona de baixa pressão. Criando uma zona de baixa pressão, o fluido que está no fundo do poço vai ser arrastado para dentro da coluna, e aí os dois vêm misturados para a superfície. A ideia é essa. E aí você pode fazer de maneira diferente. Você pode injetar o fluido motriz por dentro da coluna, você pode injetar o fluido motriz de fora da coluna para dentro da coluna. Estou terminando. Aí cria a baixa pressão aí, passando pelo injetor, aí o fluido vai ser obrigado a entrar. Você não está compartilhando esse vídeo, viu? Não tá, não? Não, tá não. Tá nesse bombeio hidráulico a jato. Os outros foram? Bota outra tela. Os outros foram? Foram, esse daí que não foi. E agora? Não. Como é que tá a tela, professor? Tá branca? Toda? É como se tivesse... É como se tivesse travado, né? Tá só esse slide. Nada? É porque você tem que compartilhar o vídeo também, né? A tela do vídeo, ou a tela inteira, não sei. Que estava sempre agora sendo foi, compartilhado. Agora foi.
Tá indo? Agora sim, é porque estava travado no outro slide. Isso, ajuda aí, Emily. Então, ele está mostrando aqui como é que é feito o bombeio hidráulico a jato, né? O fluido motriz ele é bombeado da superfície lá para baixo. Ele entra dentro de um ejetor. Cria uma zona de baixa pressão. Vai ser localizada. Deixa eu ver se eu mostrar aqui com o slide. O fluido da formação ele entra para buscar essa baixa pressão aqui. E aí se mistura. Ao se misturar, ele é jogado no anular. E esse fluido é recuperado lá na superfície. Aí o fluido ele entra dentro do separador, né? Porque você precisa separar o fluido motriz do fluido da formação para ele ser reciclado. Bom, esse método aqui ele promete até 3.200 metros cúbicos por dia, tá certo? É considerado de custo operacional baixo, tem alta flexibilidade operacional. Interessante, ele não tem partes móveis. Isso aqui já diminui a chance de haver quebra do equipamento, dano. Não faz uso de cabos elétricos. Tem simplicidade na instalação e manutenção. Pode operar numa ampla faixa de temperatura. A gente não tem aqui a questão de elastômeros, né? E pode ser utilizado com poços com teor significativo de areia e gás, certo? Embora isso aqui seja um tanto questionável, já que você está fazendo algo passar com alta temperatura, em alta vazão ali na frente do ejetor, né? Porque depois você tem um expansor, mas ali já não necessariamente o ejetor seria destruído, mas o expansor poderia sofrer algum dano. Pode ser utilizado com fluido viscoso, e é interessante, você mistura ali, você pode reduzir a viscosidade, tá certo? Ou para alguns cenários pode até piorar, né? Porque você está misturando um fluido com a densidade maior do que o fluido original da formação. E pode ser aplicado tanto em cenário onshore como offshore. Então, se você tem uma tubulação, você conseguiria fazer isso. Agora, tem uma baixa eficiência energética, você perde bastante energia ali naquele ponto. Você vai requerer que você tenha um separador, e não necessariamente nos outros métodos você precisaria ter. Então, vai sobrecarregar o sistema de separação primária. E aumenta a pressão requerida de bombeio devido à diminuição da fração relativa de gás dentro da linha de produção. Você está aumentando a quantidade de água, né? Então, o termo de elevação vai aumentar, talvez com óleo melhore alguma coisa, mas depende do cenário, né? Porque você pode formar uma emulsão que com água é pior ainda. Tem outro método que vai ser o bombeio hidráulico a pistão. Ele tem suas similaridades com aquele, mas nesse caso aqui, o bombeio hidráulico a pistão é um método de elevação que ele faz uso de um fluido motriz também, né? Por dentro de uma coluna para movimentar uma bomba alternativa de ação dupla. O fluido motriz é descarregado em uma linha dedicada em uma coluna de produção lateral ou anular, onde também é descarregado o fluido produzido. Então, aqui, eu mando o fluido motriz, é uma bomba de ação dupla, então, nessa câmara aqui, eu injeto o fluido da superfície, ele movimenta esse pistão é solidário ao pistão da bomba que trabalha com o fluido da formação, tá certo? E aí o fluido da formação ele tem duas opções. Ou ele vai para o anular se misturando com o fluido motriz, ou você tem uma linha dedicada para esse fluido da formação chegar até a superfície. Certo? A ideia é essa. Também tem um videozinho aqui para mostrar esse negócio, como funciona.
Ó, você tem um sistema de bombeio. Está mostrando a instalação, né? E interessante que esse método, você pode recuperar essa bomba. Por isso que é uma operação interessante que você use sonda. Se a bomba tem problema, você tem como recuperar. Aí você desce a bomba. E aí você vai bombear o fluido motriz. Vocês estão acompanhando o vídeo aí, né? Sim. Só um pouquinho, dá uma pausa aí, só um minutinho, que eu desliguei o Data Show. Tem que ficar vendo. Ah, dá para ver aqui, peraí. Pode continuar. Opa. Não tá ligando. Dois vezes. E eu não disse o nome, viu, Antônio? Era para ter dito. Não, o problema é isso aqui, ó. Não é nada pelo computador, é isso aqui. Eu vou aqui mostrar como é que funciona. Ó, a bomba está aqui embaixo. Ela recebe fluido da superfície e faz o bombeio. E se você fizer a circulação reversa, você consegue recuperar a bomba em superfície. Que ao invés, se você bombear pelo lado que você deveria estar recebendo fluido da formação, você consegue recuperar o fluido da superfície. E você pode fazer o acompanhamento em terra. Isso aqui é um vídeo promocional, né? Então está mostrando que você tem sensores que você poderia receber as informações no escritório interno. Se vocês quiserem, eu posso passar esses vídeos também. Vocês podem olhar com mais cuidado. Vamos seguir em frente. Então, produção aqui até 2.600 metros cúbicos por dia, de baixo custo operacional. Segue bastante na linha do outro bombeiro hidráulico, né? Agora, assim, o que chama atenção aqui, ó? Na verdade, aqui, ó, tem menor limitação. Isso aqui tá errado, viu? Só tem menor limitação a gás e areia que o sistema BHJ. Tá certo? Contém partes móveis que são susceptíveis à falha. Então, sempre é algo que você tem que ter atenção quando se usa equipamentos. Quanto mais partes móveis, maior a chance de dar problema. Tá certo? E outra coisa também, necessita de um volume de 1 para 1 de fluido motriz para bombear o fluido produzido. Certo? Então, o tanto que você quiser produzir é o quanto você tem que bombear lá para baixo. Método gas lift. O gas lift é o grande concorrente do sistema BCS, tá certo? Nesse caso aqui, a gente já não entra com uma bomba, certo? O que a gente faz é injetar gás de superfície através do anular, no poço, entre o poço e a coluna de produção. Esse gás ele vai entrar através de mandris, que são instalados na coluna. E nesse mandril, dentro do mandril, tem válvulas chamadas válvulas gas lift, certo? Que elas vão controlar o fluxo de gás do anular para dentro da coluna. Tá certo? Então, ela vai permitir a injeção de gás, esse gás vai entrar dentro da coluna, vai se misturar com o óleo, tá certo? E ao misturar com o óleo, você diminui o gradiente de elevação. Se você diminui o gradiente de elevação, o reservatório tem pressão suficiente para elevar o fluido até a superfície. Agora, o que você precisa? Você precisa injetar gás de superfície, você precisa de um mandril para o gás entrar, ele entra, mistura e vem para a superfície, então você separa esse gás novamente. Esses mandris, eles são instalados em equipamentos que você tem, por exemplo, side pocket, que é como se você tivesse uma excentricidade da coluna. Então, não atrapalha que você desça outros equipamentos dentro da coluna de produção. Tá certo? Quero fazer um PLT. Não tem problema, porque eu não tenho uma bomba
no meio do caminho, tá certo? Então, você tem um fluxo livre ali por dentro, é um método interessante também por causa disso. Não tem tanto problema com a areia, né? Porque você não tem o que vai passar por dentro dele vai ser gás e no caminho o óleo vai passar pelo meio da tubulação. Vou mostrar para vocês aqui um videozinho também. Dando para ver no vídeo, viu? Vocês estão vendo o vídeo? Não. Agora que apareceu. Aqui é a sua secretária lá. Eu não acerto uma porque eu tô a ponta. Não. Tem como acertar uma. Mostrando o processo de deslocamento do fluido de completação dentro da coluna, dentro do revestimento para dentro da coluna de produção. Aí você chega no mandril, onde tem a válvula gas lift. Essa é o que se chama uma válvula operadora, né? Ela vai parar de operar, ela vai acabar fechando daqui a pouco e você vai operar só pela de baixo. Ela serve para ajudar a descarregar no lado. Então essa mistura aí é mais leve para o sistema elevar. A Emily? Você tira o primeiro fluido de completação, aí depois vai misturar com óleo. Aí o óleo vai para a superfície, né? Vou seguir em frente aqui, pessoal. Faltam 2 metros. Mas também comigo eu acho que já passei, com certeza já passei do tempo. Mas assim, gas lift, pessoal, é um método robusto e alta confiabilidade, né? Já é bastante utilizado na indústria, é o principal concorrente do BCS, indiscutivelmente, certo? Ele é aplicável mesmo quando você tem altos teores de gás. Você viu que várias vezes eu falei para vocês que era um problema você ter muito gás associado ao óleo aqui. Quando você tiver problema, tiver bastante gás, uma alternativa realmente é utilizar o gas lift. Pode ser utilizado em postos terrestres ou marítimos, não tem problema. Postos direcionais, não trabalha com haste, não tem problema, né? Aplicável em postos com alta temperatura também, não tem problema. Não tem problema também com produção de areia, tá certo? É um equipamento considerado de baixo custo. Apesar de não ser ideal, pode-se injetar desemulsificantes e desincrustantes junto à corrente de gás, tá certo? Então, esse gás que é enviado lá para baixo, você pode mandar com produtos químicos que podem auxiliar você a resolver problemas associados à garantia de escoamento. E não só aqui, pessoal, aqueles outros métodos que vocês viram lá, que tem hastes, existem alguns tipos de hastes que são ocas. Então, você pode usar para mandar produtos químicos lá no fundo do poço. Agora, também tem essas limitações aqui. Você precisa ter fornecimento de gás, né? Sistema de injeção, incluindo o revestimento, deve suportar altas pressões. Você vai trabalhar com pressurização de revestimento aqui. Aumenta o volume de gás para tratamento e compressão. Caso a fonte de gás contenha CO2, que não é incomum hoje, especialmente se tratando de postos do pré-sal e H2S, deve-se aplicar um tratamento adicional no sentido de removê-los.
A temperatura do escoamento pode ficar mais baixa devido ao efeito Joule-Thomson, facilitando a ocorrência de hidrato, formação de hidrato. A utilização de poços em longos trechos de alta inclinação pode ficar inviável devido à grande parcela de atrito ao escoamento. Então, se você tiver um grande trecho com alta inclinação, misturar o gás com o óleo não vai fazer muita diferença em termos de diminuir o termo de elevação. Mas a mistura do gás com o óleo vai aumentar o atrito. Então, na verdade, não é que você diminui os dois. Você reduz a parcela de atrito, mas aumenta de elevação. Você diminui de elevação, mas aumenta de atrito. Só que o termo de elevação acaba sendo mais importante quando você está elevando. Mas quando você está escoando horizontalmente, não vai ser tão importante assim. Um outro métodozinho bastante interessante é o plunger lift. Preciso falar uma coisa. Quando a gente fala em gas lift, então existe o gas lift intermitente também. Qual é a diferença entre os dois? No gas lift contínuo, você está injetando continuamente. No gas lift intermitente, você vai esperar formar uma coluna de líquido dentro da coluna, aquela coluna lá que eu falei para vocês lá do início, que forma o equilíbrio da pressão. E, de repente, você vai disparar uma grande quantidade de gás. Aí, esse gás vai formar um bolsão atrás do líquido e vai levar o líquido para a superfície. Chegar lá em cima, você separa os dois. E aí, espera novamente formar uma quantidade de líquido dentro da coluna para mandar outro bolsão de gás. Você tem um controlador para fazer isso. Aqui no plunger lift, ele funciona de uma forma diferente. Nesse método, você fecha o poço, tá certo? Como o líquido ele vai invadir o poço até se equilibrar, certo? Com a pressão estática do reservatório, vai vir o líquido e vai vir o gás, tá certo? E o gás que está misturado nesse líquido, ele vai separar, vai acumular pressão dentro do revestimento. O que aconteceria se você abrisse, de repente, essa coluna? Como você tem um volume de gás maior dentro do anular do que dentro da coluna, esse gás iria empurrar o líquido para dentro da coluna, certo? E fazer esse líquido subir até a superfície. Aí você fecha novamente o poço, espera o líquido entrar dentro da coluna, dentro do poço, o gás se separar, pressurizar o sistema, de repente você abre. Aí o gás ele sai do anular, entra dentro da coluna e empurra todo mundo para a superfície. Só que nesse caso aqui, utiliza-se um elemento mecânico chamado de plunger, ou pistão, que ele vai fazer uma barreira mecânica entre o líquido e o gás, coisa que não tem no gas lift. Então aqui a eficiência acaba sendo melhor, tá certo? Nessa elevação do fluido. Quando esse pistão chega até lá em cima, ele vai bater no sistema, que vai abri-lo e ele vai cair de volta no fundo do poço. Precisa abrir, porque senão ele cai muito devagar. Tá certo? Então você tem esse sistema. O mais simples que pode ter é uma esfera em um tubo. Então você bota a esfera embaixo, quando a pressão vem de baixo para cima, a esfera encontra o tubo e leva o óleo para cima. Quando chegar lá em cima, a esfera cai antes do tubo. Então, você facilita a queda de volta para o fundo do poço. Então, você, de ciclos em ciclos, tá certo? Você vai ter isso daí, essa abertura. E aí, você tem que setar de acordo com a capacidade do seu poço. Tipo, eu abro ele a cada meia hora. Você abre meia hora, aquele gás que ficou acumulado ali vai levar o fluido. Vantagem aqui, você não precisa ter gás como compressor, como você tem no gas lift. Entretanto, o seu óleo tem que ser uma razão, um gás líquido interessante para poder fazer isso. Vou mostrar aqui um videozinho para vocês. Tá terminando, pessoal. The installation of the Flowco plunger lift system when gas is at or near the critical flow rate is an economic and proven method to help ensure produced fluids continue to be removed by minimizing downtime and stabilizing flow. During this initial installation, Flowco will install one Esse é um modelo de plunger.
This will allow o pistão. the flow while the plunger travels in the tubing string to remove fluid with minimal shut-in time. For a continuous flow plunger, surface equipment installation will include a lubricator, an auto catcher, an electronic controller. Interessante que aqui você pode recuperar esse plunger para fazer manutenção. The cap of the lubricator can be removed to install or inspect the plunger. Inside the lubricator is an anvil, a shifting rod, a plunger spring, and a rod spring to cushion the force of the arriving plunger. The arrival sensor recognizes and records plunger arrivals, plunger speeds, and valve counts. The auto catcher replaces the manual catcher that is installed into the wall of the lubricator. This pneumatic catcher is engaged when the controller is in the on position and holds the bypass plunger in the lubricator until the controller closes the motor valve and drops the plunger. At the bottom of the tubing string, a heavy-duty bumper spring assembly is installed to absorb the force of the falling plunger. Ó, quando ele cai de volta lá embaixo, Bypass plunger is designed for higher volume wells and requires for continuous treatment per day, 100 barrels per feet per minute in a step. ó, como é que ele funciona aqui, ó. Ele está caindo de volta para o fundo do poço. Quando ele bater lá no fundo, ele vai fazer o switch aqui e vai fechar o plunger. Aí ele fechou. Aí você espera crescer a pressão, aí você abre o poço por dentro da coluna, esse pistão empurra o óleo de volta para a superfície. Aí joga aqui dentro. Ó, ele sabe que tá aqui, chegou aqui em cima, ele volta a fechar o poço. Aí o pistão cai de volta e fica nesse negócio de subir e descer. Vazões aqui são vazões baixas, de 1,30 metros cúbicos, poços terrestres, poços com tem que ter alta RGO, poços com um gás não associado para remoção de condensado, tá? Pode ser utilizado. Método, o condensado ele é um problema, né? Quando você tem poços aí de gás, porque o condensado ele pode causar pode acabar afogando o poço, na verdade, né? E aí você não tem produção por conta do líquido que é acumulado. O gás não tem capacidade de extrair e tirar o líquido, e esse líquido vai ficando lá embaixo e até que atinge uma coluna hidrostática que atrapalha a produção. É um método de aplicação, sim, pode ser usado para poços direcionais, não demanda energia externa, tem uma capacidade de retorno maior do que o gás líquido intermitente, porque você tem aquele pistão ali que é uma barreira mecânica. Tem tolerância moderada à areia, ambientes agressivos, fluido-corrosivos, e não permite a acumulação de parafina e incrustação dentro da coluna, né? Que é interessante, porque ele sempre está passando por ali e está raspando, né? Não é indicado para poços com alta produção de areia, não opera com óleos viscosos, tá certo? Não é recomendado para poços marítimos. E é uma desvantagem para ele também que ele opera com baixa vazão, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente tem baixa vazão, pode ser economicamente viável justamente através desse método. Pig Lift, pessoal, o último método que eu vou apresentar para vocês hoje, finalmente. De modo simplificado, o sistema é constituído de duas colunas paralelas interconectadas por um tubo em U. Então, são duas colunas. Tem um lá embaixo, você tem um tubo em U. E essa esfera é jogada de um lado para o outro por injeção de gás, assim como no gás lift intermitente. Então, você precisa ter um compressor. Aí, de tempos em tempos, você bombeia esse pig, ele vai lá embaixo e depois retorna para a superfície, trazendo o líquido. Depois você bombeia no sentido contrário, vai lá embaixo e traz o líquido. E aí você precisa ter uma válvula de pé, porque quando você pressurizar o sistema, você não quer pressurizar o fundo do poço. Certo? Porque você quer que o óleo entre, mas não quer que quando você pressuriza, essa pressão passe para o fundo do poço. Aí você vai ter problema aqui de vedação. Essas esferas também têm problemas, porque ela chega ao fundo do poço em alta velocidade, ela pode se rasgar, tá certo? Não é um método também bastante utilizado, mas do ponto de vista de engenharia, é interessante se olhar. Tá? Baixa vazões, poços de até 33 mil metros. Poços com altos doglegs também. Poços terrestres e marítimos.
É de simples operação, embora eu acredito que não seja muito, essas esferas não são muito confiáveis. Pode ser com alta região, com areia. Embora tenha a questão da válvula de pé, né? Tem que tomar cuidado essa válvula de pé aí, a areia pode acabar prejudicando a vedação dela. E a resistência à temperatura e a composição do fluido vai depender do material do PIG, né? Esse elemento que é utilizado na coluna. Só queria fazer uma promoçãozinha aqui, antes de chegar nas perguntas, certo? Esse ano a gente vai ter o 11º Congresso. Eu só posso fazer propaganda, né? Estão me ouvindo aí, pessoal? Pode falar. Pode fazer, Cláudio. Fica à vontade. Tá certo, pessoal. É o seguinte, ó. Sou filho da UFRN, tá certo? Estou aqui hoje na Universidade Federal do Pará. Tá certo, tá tudo em ordem. Esse ano a gente vai ter o 11º PDPetro, tá certo? Que é um congresso que é promovido pela ABPG, Associação Brasileira de Petróleo e Gás. É um congresso tradicional na área de pesquisa e desenvolvimento em petróleo e gás natural e combustíveis. Deveria ter acontecido no ano passado, mas devido à pandemia a gente optou por não fazer ele de forma online, justamente porque a gente acha importante o face-to-face, né? Rever os amigos, bater um papo, conversar, fazer network também. Então, vai acontecer esse ano, tá certo? Do dia 10 a 12 de novembro. O último foi aí em Natal, né? 2019. O tema desse ano é o papel da indústria de petróleo na transição energética. É um tema bastante interessante. Não quer dizer que os trabalhos tenham que ser necessariamente nessa área, viu, pessoal? A gente recebe trabalho de várias áreas aí. Mas, assim, esse foi um tema que a gente quis trazer para chamar a atenção, para a gente poder discutir, tá certo? Resumo, pessoal. É dia 9 de julho, vai ter um mês aí, vai ter um mês aí para mandar esse... a gente já está recebendo inscrições para o congresso, está sendo organizado aqui pelo professor Pedro, que é o presidente do congresso. Vou falar nisso, eu estou como presidente da comissão científica, coordenador da comissão científica. O site está funcionando, a inscrição já está rodando aí. Vai ser através do portal BPG, 11º PDPetro. Lá você também encontra os anais de outros congressos que já foram, dos outros congressos que já foram realizados. Tem o Instagram, tá certo? Só se quiser manter aí atualizado. O PDPetro Online 2022. Siga-nos lá, vocês vão se manter informados. E eu espero receber vocês aqui. Certo? Eu estou na cidade de Salinópolis, né? O congresso vai ser em Belém, são 200 quilômetros daqui. Belém é uma cidade muito bonita, tá certo, pessoal? Tem bastante locais para vocês irem, além da questão do congresso em si, a gente aprender, também é uma oportunidade. Eu já fui estudante e como professor também, né? É uma oportunidade de conhecer a cidade, de viajar. A gente espera vocês aqui, tá certo? Para conhecer também uma cidade. Dançar carimbó, né? Oi? Dançar carimbó. Dançar o carimbó, tá certo? Dançar o carimbó, o açaí, o meu açaí de verdade. Esse açaí aqui tá com essa consistência em temperatura ambiente, viu, pessoal? Não é aquele negócio congelado, não, viu? Então, e açaí, pra quem não sabe, no Pará é refeição. Então, você come com peixe, tá certo? Então, essa é uma oportunidade de conhecer o verdadeiro açaí. Né? Pessoal, também é outra coisa, né? Tem a revista genuinamente brasileira, mas ela tem publicação internacional, né? Na verdade, ela é de língua inglesa, tá certo? É a revista da BPG, que também é da Associação Brasileira de Petróleo e Gás, e nós teremos uma edição especial, tá certo? Com os trabalhos que foram selecionados dentro do congresso. Vão ser convidados, vai ter o anal do congresso, mas também a gente vai convidar trabalhos interessantes aí para que possa publicar na BPG. É uma revista que tem pares, tá certo? Tá indexada. E é uma oportunidade aí também para publicar, tá certo? Então, eu espero vocês aí em Belém esse ano, certo, pessoal?
Não está engenharia 2, só está geral. O comitê científico, só outra coisa, o comitê científico, a gente tem chamado bastante gente aí dos PRHs, tá certo? Então, gente renomada, gente importante no setor, nós vamos ter também palestras bastante interessantes, o professor Tito Bonagama, lá do Instituto de Física da USP. Nós temos também a Natalia Aquila, que é do Sirius, Laboratório Nacional do Síncrontron, tá certo? Vamos ter também o coordenador, o diretor do CEPETRO lá da Unicamp, tá certo? Eu tenho bastante gente aí. Vamos chamar também o professor Allan Kardec, na Universidade Federal do Maranhão, também, que está bastante em evidência aí com relação à exploração de petróleo na margem equatorial, tá certo? Então, eu convido vocês a dar uma olhadinha aí no site também, e vamos vir, né? Vamos retomar nosso congresso aí, que foi um congresso que nasceu em Natal, né, professor? Exatamente. A BPG aqui em Natal, é aqui vizinho de onde eles estão assistindo aula. O primeiro congresso foi aqui em Natal, aí teve uma série aí. Segundo foi no Rio, o terceiro em Salvador, o quarto em Campinas, o quinto foi em Fortaleza. Fortaleza, já teve Florianópolis, Alagoas. O sexto foi em Florianópolis. Florianópolis foi. O sétimo já foi em Aracaju, o oitavo em Curitiba, o nono foi em Maceió, o 10º aqui em Natal, o 11º agora em Belém. Isso mesmo. Exato. Bom, beleza, Cláudio, muito obrigado. Isso mostrou realmente, sua palestra mostrou que é bom unir o acadêmico ao profissional, né? Aí você puxou um tema extremamente, eu não diria complexo, mas para quem está na área, é uma das áreas bem puxada dentro da indústria de petróleo, essa parte de bombeamento de uma maneira geral. Como é que se diz? Você disse 40 minutos, foi 1h50, viu? Professor, daqui a pouco não vai querer me chamar mais, né? Eu me empolgo com as coisas. Eu sei, não, mas é isso aí. Mas se você me dissesse quantas transparências tinha, eu já lhe dizia o tempo. Porque isso é em torno de umas 40. 2 minutos, mais ou menos, por cada transparênciazinha dessa. Então, entre 1,5, 2,5, depende do conversar, depende de como vem da turma, o feedback. Então, mas tudo bem. Foi extremamente bem-vinda a sua palestra. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer. O professor Oswaldo vai passar aqui agora para a turma, ver se tem alguma pergunta pessoal. Fique bem à vontade. Eu sei que estão doidos para perguntar e estão com vergonha, viu, Cláudio? É isso aí. Professor Oswaldo, tudo bem, professor. Assim, eu queria ter adentrado mais profundamente em cada um dos métodos, né, que tem bastante coisa para discutir, cientificamente mesmo, né? Aí acabou, disse, não, vou deixar mais superficial para dar tempo, mas mesmo assim não deu tempo. Não, foi de primeira, foi tudo jóia. Eu só tenho que agradecer a você, realmente. Mas eu estou aproveitando vocês, professor velho, ainda por cima de tudo, sempre aproveita para dar uma encaminhada, né, Oswaldinho? Para não dizer que é um cadastro preventivo. Viu? Tem aquela história do cadastro preventivo. Você se lembra dessa, Cláudio? Quando eu dizia que existia. Quando eu dizia que existia um famoso cagaço preventivo e o corretivo. Preventivo era aquele, quando a gente pensava que o aluno já ia fazer uma merda, a gente puxa, já dava cagaço outro, não fazer. E o corretivo já estava feita mesmo, ele tinha que dar mesmo para ele se ligar. Pronto. Então, tinha esses dois tipos de... meu pai chamava chamada, e eu sou mais esculhambado, chamo de cagaço. O Oswaldinho fica satisfeito quando diga essas palavras, viu? Tá certo, Paulo? Então você tem em mente só o número de transparência que você tiver, que você já tem uma ideia de quanto vai ser a sua apresentação. Eu também tenho uma apresentação aqui longa para danada agora. A minha foi mais de 2 horas. Eu pensava em dar em 2 dias, né?
Mas como houve muito feedback, mas nem tanto. Então, eu dando uma tarde só, foi quase 3 horas de conversa. Viu? A turma saiu andando assim. Eu explico aqui direito a eles como é esse negócio. Então, professor, tá, pelo menos agora eu estou me sentindo melhor. Eu não entendi tudo que passou do tempo. Obrigado, muito obrigado. Pronto, gente. Vamos abrir para vocês primeiro perguntarem. Eu tenho uma dúvida, mas é só uma curiosidade. Vamos lá, gente. Tem alguma pergunta? Fala sério. Matheus, Marcos. Eu tive um lá no início lá. Fala alto, pode falar. Parabenizar, né, pela palestra, né? E no momento, teve um momento que você falou-se muito da questão da perda de carga nas linhas, né, do reservatório até a plataforma. Aí tem um momento que você fala muito sobre essa questão. Eu queria saber, mais ou menos, por que existem, no meu tempo que eu vim estudando, essas coisas, ainda estudo um pouco, né? Mas eu vi que existem muitos algoritmos, né, para você calcular, principalmente fazer cálculo flash, utilizando, de maneira que você consegue também calcular, às vezes, vazão e estimar a pressão no decorrer da linha, por exemplo, utilizando as equações de estado através desses algoritmos de cálculo flash. Eu queria saber se tem essa informação fácil, o quanto esses modelos, tipo equações de estado Peng-Robson, SRK, ainda são empregados nesse tipo nesse tipo de trabalho. Se você tem essa informação, ou se hoje em dia nas indústrias são mais utilizados, sei lá, existe alguma correlação que você já tem esse valor direto, assim, essas informações? Bom, estão me ouvindo bem? Tô sim. Seguinte, nós temos, nesses modelos aí, geralmente a gente utiliza, por exemplo, o Brio Bags, são modelos de cálculo de perda de carga nesse cenário. Tem outros também, tá certo? Geralmente, na indústria do petróleo, o pessoal utiliza solvers mais simples, né? O pessoal usa fator de compressibilidade do gás para fazer esses cálculos assim. Algo mais simples, né? Mas, assim, existe uma linha que está... Até porque hoje a gente tem mais acesso a computadores, né? A gente tem acesso a poder fazer esses cálculos. Existem linhas hoje que estão utilizando as equações de estado, realmente, tá certo? E aí aumenta a precisão dos cálculos, né? Porque, são modelos mecanicistas que fazem esse tipo de uso, né? Então, sim, já tem alguma coisa, tem simuladores, por exemplo, o Olga, o PipeSim, que fazem uso. Tem alguns pesquisadores também que desenvolvem essas equações, né? Utilizando justamente parâmetros desses modelos. Mas é uma área ainda que tem muita coisa a desbravar, certo? Especialmente porque a gente tem, por exemplo, a gente está falando agora de escoamento de óleo no pré-sal. Olha a quantidade de CO2 que tem nesse fluxo. Então, como tratar isso? Você não tem como fazer um tratamento simples nesse cenário, né? Então, realmente, a engenharia química, a utilização dessas correlações de estado cúbico, essa conformação realmente é necessária. Tem muita pesquisa a fazer, né? Até porque essas interações nessas concentrações são complicadas de trabalhar, as condições também de pressão e temperatura são complicadas, né? Você tem pressões altas, né? E aí, sim, tem como fazer sim, mas também tem muito a pesquisar ainda. Só mais assim, porque você falou que todas as vezes que tem que saber informação durante o percurso do óleo, você tem que fazer um teste de poço, não é isso? Que você tem que fazer para verificar a pressão em ponto específico, não é isso? Ou eu estou enganado? Eu tinha falado isso, que eu me lembro, eu falei quando foi para descobrir como era o comportamento de pressão e vazão do reservatório. Porque a coluna em si, né, você vai alterando o tipo de coluna, mas você tem como descontar esse valor. Se você tiver, eu acho que você esteja falando sobre a curva de PR, né? Era isso?
Não sei, é porque eu já ia fazer um ganchozinho, porque quando você aplica, né, esse tipo de modelo, você já não precisa, de certa forma, para testar a capacidade preditiva do modelo, por exemplo, dessas equações, de certa forma. Porque aí você já não pararia a produção, que já se falou que o teste de posto é um processo caro, né, que tem que passar por tudo. Quando você tem o teste de pulso comum, que aí geralmente você faz 2 pontos. Você tem o teste de longa duração, que aí você vai colocar uma unidade provisória lá produzindo durante algum tempo. Vocês estão me ouvindo? Estou vendo, tá meio que travando a imagem, não? Travou a imagem. Travou a imagem, mas estamos escutando. Sim. Ah, tá. Então, você pode fazer um teste de longa duração, e aí você realmente, se você tem os parâmetros do seu sistema de produção, da coluna de produção, da flowline, e aí você pode realmente ter dados para poder fazer esse estudo. Tá certo? Se você tem dados reais para poder provar que seu modelo está correto. Ou ajustar naquilo que ele está tendo deficiência. Porque você também tem sensores para saber a quantidade de CO2, em linha, esse tipo de coisa, você tem como fazer, sim. Agora, ter acesso a essas informações aí tem que realmente conversar aí com as empresas, tipo a Petrobras, a Total, né, que fazem produção nesses campos, para poder trabalhar com esses dados. Tá bom, agora, então. se você for ver, o modelo do Bridge, eles fizeram um pulso experimental lá atrás para poder construir a equação deles. Modelo de quem? Modelo Prindel. Qual o modelo, Cláudio? Hã? É que tá Eu posso cortando. colocar aqui, né? Bril e Bags. Eu vou colocar aqui no chat. No chat. Tá bom. Ô, Cláudio, Oi. Depois eu peço também para o Maxwell, que está aqui, pode depois direcionar outra pergunta, né? Tá bom, Maxwell? Tá bom. Mas foi muito boa a tua colocação, muito bom. Alguém mais queria, para não voltar para casa sem atender a dúvida? Alguém mais? Não? Certo. Agora, eu tinha uma pergunta, só por curiosidade, é saber, sim, Cláudio, você está escutando bem aí? Muito bem. Está escutando bem aí? Então tá bom, ele está escutando bem. Ah, pronto, Bags and Brill, exatamente. Ah, pronto, deu para pegar aqui. A questão do pré-sal, né? Os métodos de elevação artificial do pré-sal que estão sendo mais empregados, você teria alguma informação acerca disso? Que você até menciona, né? Você falou do gas lift, por exemplo. E quais outras técnicas que podem... É comum eles descerem já a coluna de completação com o mandril gas lift. Tá? Mesmo que eles não precisem, e não estão precisando de fato, como regra, eles não estão precisando porque os poços estão com pressão muito alta ainda e capacidade de produção. Isso aí vai ser um cenário mais à frente para ver. Mas eles têm sido com o mandril gas lift, tipo, precisou, vou usar porque já está com o mandril, né? Mas, assim, via de regra, eles não têm utilizado BCS ou outro método nesses poços, porque não tem necessidade, a produção deles é muito alta. Mas mas assim, se vocês olharem Bacia de Campos tem muitos campos que utilizam BCS, mas, assim, a via de regra é mais gas lift, tá certo? Em terra, no meio mecânico e, às vezes, BCS, né? BCP, mais esse. E esses outros métodos que eu mostrei para vocês, alguns deles foram utilizados pouquíssimas vezes, e alguns você só vai ver utilizando no interior dos Estados Unidos, coisas do tipo. Perfeito, Cláudio. Então, nós estamos adiantados, nós vamos continuar aqui a nossa sessão, que temos que dar uma orientada na turma, mas muito obrigado, viu, pela tua apresentação. Não, acho que você não vai chamar mais, não. Ao contrário. Muito pelo contrário. Diga a Pedro que ele daqui... Bom, até o meio do próximo mês, nós estaremos terminando. Então, toda sexta-feira a gente está tendo ainda, e eu vou convidar Pedro ainda, antes de terminar, para vir dar uma palestra para a gente também.
Tá certo? Tá bom, tá certo. Diga ele que Então, vai pessoal, organizando obrigado logo aí. a palestra dele, viu? Tá, muito certo. obrigado, viu? Obrigado, Muito obrigado. professores. Eu que agradeço. Um grande abraço. Eu não, nós. Agradecendo. Eu, Oswaldinho e todo, como diz, tudo aqui. Tudo a família, quer dizer, toda a família, mas todos os alunos. Valeu. Tchau, um Um abraço abraço. aí, pessoal. Hein? Tchau, tchau. Valeu. Esse negócio de Oswaldinho até